Acaba de sair o primeiro e-book do portal Sobrevivencialismo, um guia para analisar e testar as suas habilidades sobrevivencialistas ao máximo. Ele é de graça e o link para download está aqui na descrição, então não deixe de conferir. Agora, curta o vídeo que nós preparamos para você. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo ao nosso segundo episódio do quadro Histórias de Sobrevivência. Se você é novo por aqui, esse quadro, Histórias de Sobrevivência, vem para contar histórias de pessoas que passaram por situações difíceis, situações de emergência, para que nós possamos pensar sobre elas e também conhecer esses feitos extraordinários de sobrevivência. Se você não viu o nosso primeiro episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards aqui em cima para você conferir também. Hoje nós vamos conhecer a história de um atleta que teve que chegar até o extremo para sobreviver no meio do deserto marroquino. A história de Mauro Prosperi. Antes de começar aqui, a gente já tem que deixar claro que o Mauro é um cara que assim não é muito normal não, tá? O Mauro ele é ultramaratonista e pentatleta. Ele fez uma série de aventuras extremas, desde aventuras glaciais no meio do gelo, até regiões de floresta, enfim, ele é um cara acostumado com cenários extremos. Mas, apesar do Mauro estar sempre nesses lugares bonitos, ele sempre foi um indivíduo extremamente competitivo, então ele estava sempre focado na medalha e nunca olhava no ambiente ao seu redor. Depois de inúmeras corridas extremas de aventuras em lugares inóspitos, Mauro decidiu se aposentar. Porém, em 1994, um amigo dele falou de uma tal de Maratona des Sables. Viciado em desafios, Mauro começou a treinar imediatamente. E treinar de verdade, tá? O Mauro corria 40 km por dia e propositalmente começou a reduzir a quantidade de água que ele tomava de maneira gradual para entender como são os processos de desidratação que ele poderia enfrentar nessa maratona. Só de falar o nome, assim, Maratona des Sables, não vem nada na sua cabeça aí provavelmente, mas entenda que essa é uma maratona para loucos. Essa maratona, ela consiste de 250 quilômetros de percurso no meio do deserto lá em Marrocos. Inclusive, você tinha que assinar lá um termo de comprometimento dizendo que a organização não tinha nada a ver com você caso você morresse e também explicando para onde o seu corpo deveria ser enviado caso você morresse durante o evento e ainda se eles conseguissem encontrar o seu corpo. Uma outra coisa que nós temos que entender sobre essa maratona é que ela é muito diferente hoje do que era em 1994. Atualmente, essa maratona conta aí com 1.300 participantes. Então, mesmo que você quisesse se perder, você não ia conseguir, porque o evento inteiro vira uma grande fila indiana, que é muito difícil você sair do curso sem querer. Já na época do Mauro, eram apenas 80 participantes para o percurso inteiro. Enfim, Mauro treinou, se preparou, assinou o termo de comprometimento lá e chegou na corrida. Ele disse que a primeira coisa que ele pensou é que ele ficou maravilhado com a beleza do deserto. Ele nunca tinha visto algo tão bonito assim antes. Enfim, a corrida começou, Mauro começa a correr, seu desempenho está muito bom, inclusive ele é o italiano que chega sempre primeiro nos pontos de controle. No quarto dia depois do começo da corrida, os corredores enfrentavam o percurso mais difícil e mais longo. Mauro estava bem, estava correndo, estava só sentindo uma brisa quente na face e depois de 4 pontos de controle ele chegou numa zona de dunas. Inclusive ele subiu numa das dunas mais altas e verificou que estava sozinho. Os corredores estavam ou à frente dele ou atrás, ele estava ali no meio, sem contato com outros competidores. De repente, uma violenta tempestade de areia ataca com fúria a região onde Mauro está. Disse ele que era estar completamente cego, era como se você estivesse rodeado por uma parede sólida de areia. Ele estava completamente cego e com dificuldades para respirar e ao mesmo tempo sentia sua face sendo lixada pelos grãos de areia que eram jogados pelo vento. Para suportar, Mauro teve que virar de costas e ficar abaixado, cobrindo toda a sua pele para não ficar mais machucado. Só que ele não podia ficar parado, porque se ele ficasse parado ele ia ser enterrado vivo. Então ele foi rastejando até um local um pouco mais protegido e esperou a tempestade passar. Só tem um pequeno problema aí. A tempestade durou 8 horas, ou seja, quando ela parou já era de noite. Mas ainda assim Mauro não estava desesperado, na verdade Mauro estava chateado, porque ele estava em 4º lugar no evento e agora, depois de ficar 8 horas parado, provavelmente ele ia perder muitas posições. O objetivo dele então se tornou terminar aquele trecho em menos de 36 horas, porque senão ele seria desqualificado. Então, pensando no ritmo de corrida que ele teria que adotar no dia seguinte, Mauro adormece sobre as dunas, nem sequer imaginando o quão diferente está a paisagem à sua volta.
O sol nasce, Mauro levanta e percebe que as coisas estão um pouquinho diferentes à sua volta, mas ele não acha que está perdido, afinal, ele tem um mapa e uma bússola. Só que tem um problema, sem os pontos de referência geográficos é muito mais difícil de se localizar. Ainda assim ele estava bem tranquilo porque não era só ele que ia ter sido pego nessa tempestade, e a organização, sabendo disso, provavelmente ia mandar recursos e ajuda para pegar os corredores que possivelmente tenham saído do trajeto da corrida. Mas ele estava errado. Depois de continuar correndo por algumas horas, Mauro sobe numa das dunas mais altas e não avista mais nada. E foi aí que ele percebeu que estava com problemas e parou de correr. Aí sim, Mauro começou a caminhar. Assim que ele percebeu que estava perdido, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma das garrafas de água que estavam vazias e encher com a própria urina. Ele disse que ele sabia que quando a gente está bem hidratado, a primeira urina é a mais pura possível. Mas ele estava fazendo isso só por precaução, porque ele sabia que ia ser resgatado muito em breve. A sorte de Mauro é que para correr esse tipo de evento você não pode ir sem nada, você tem que carregar alguns equipamentos consigo. Então ele tinha também uma faca, um saco de dormir, tinha um mapa, tinha uma bússola, enfim, ele tinha algumas coisas e também tinha um pouquinho de comida desidratada. O problema era a água. Você só conseguia pegar água nos pontos de controle da corrida, você não carregava muita água consigo. Então naquele momento, Mauro já estava há um certo tempo perdido, ele tinha apenas metade da garrafa de água. Então o que ele fez foi começar o racionamento o mais cedo possível. Além disso, o Mauro estava muito adaptado ao calor, ele era um atleta de alta performance que se preparou muitos meses para ir para esse evento. Mas ele também era bastante precavido. Ele não andava durante o sol, ele andava somente durante o amanhecer e durante o entardecer, quando a temperatura estava mais adequada, e durante o dia ele procurava algum abrigo para não ficar exposto ao sol, para não ter insolação e para não acelerar o processo de desidratação. E assim Mauro continua caminhando pelo deserto sem saber exatamente para onde ir. No seu segundo dia, ele ouve um som de helicóptero. Parece que o som está vindo na direção dele, ele pega o sinalizador, atira para cima e o helicóptero não o vê. Na verdade, ele disse que o helicóptero passou tão perto que ele conseguia ver o capacete do piloto, mas o piloto não viu ele. Ainda assim, não sendo visto por esse possível resgate, Mauro estava tranquilo, ele estava convencido que a organização ia ter muitos outros recursos para poder encontrar ele ali naquela região. Ele sabia que ia ser resgatado mais cedo ou mais tarde. Depois de mais alguns dias, com Mauro caminhando pelo deserto, ele finalmente encontra um templo antigo, uma espécie de local onde os beduínos paravam quando estavam cruzando o deserto. Apesar de torcer muito para o local estar habitado, quando ele chegou lá ele percebeu que não havia ninguém. Na verdade só havia uma sepultura de um homem sagrado que ele não conhecia. Mas diz ele que estava extremamente confortável só de saber que tinha um teto sobre a sua cabeça. Agora com o abrigo, Mauro sentou e começou a analisar a sua situação. Ele percebeu que apesar de não estar ótimo, ele estava se sentindo bem fisicamente. Até porque ele estava se alimentando bem, ele estava cozinhando a comida desidratada com a sua própria urina e só precisou tomar a urina a partir do quarto dia, então ele ainda estava em condições físicas relativamente adequadas. Com a esperança de ser visto com maior facilidade, Mauro escalou esse templo que estava parcialmente coberto de areia e colocou a bandeira da Itália que ele carregava em sua mochila no topo do templo, com o intuito de alguém ver essa bandeira e poder saber que ele estava ali. Enquanto ele pensava o que ia fazer, como ia fazer sentado dentro do templo, ele percebeu que no telhado acima dele haviam morcegos que se agrupavam ali para dormir. Logo, ele teve a ideia mais normal possível: beber o sangue deles. De forma bem simples, ele descreve com as suas próprias palavras: eu peguei vários, cortei suas cabeças e tomei todas as entranhas. Comi pelo menos uns 20 deles, eu só fiz o que eles faziam com as suas presas. Mauro ficou ali naquele templo por uns 2 dias. Como ele tinha abrigo, ele pensou, bom, agora eu estou aqui, estou bem sinalizado, já tem pessoas me procurando, então eu vou esperar para ser resgatado. Disse ele que cedeu ao desespero somente 2 vezes. A primeira vez foi quando o helicóptero não o viu e a segunda quando ele viu um avião. Sem saber se estavam procurando por ele, Mauro não perdeu tempo. Ele pegou seu saco de dormir, mochila, botou fogo em tudo com o intuito do avião ver a fumaça e resgatá-lo. Só que, nesse momento, uma tempestade de areia começa e não para pelas próximas 12 horas. Logo, ele queimou seus equipamentos e não foi visto pelo resgate. Ele achou que aquela tinha sido sua última chance de ser encontrado e de ser resgatado. Ele tinha certeza que ia morrer no deserto, só que a sua maior preocupação é que na Itália, quando você desaparece e o seu corpo não é encontrado, a sua família não tem direito à pensão. Então ele sabia que ia morrer no deserto, sozinho, não iam encontrar o corpo dele e a sua esposa e seus filhos não iam ter nenhum tipo de segurança financeira.
O único fato que confortava ele é que aquele templo ia ser visitado hora ou outra, mesmo que demorasse alguns anos, e as pessoas iam encontrar o corpo dele. E assim, Mauro não tinha medo de morrer. Na verdade, ele tomou uma decisão muito racional, pensando no futuro da sua esposa e dos seus filhos, e decidiu tirar a própria vida dentro desse templo. Ele escreveu uma nota para sua esposa com um pedaço de carvão e cortou os seus pulsos, deitou-se e esperou para morrer. Felizmente a morte ainda não o queria. Ele estava tão desidratado que o seu sangue estava grosso e não houve hemorragia. Ele simplesmente foi incapaz de se matar e percebeu que isso era um sinal que ele tinha que continuar em frente. Com a confiança renovada, Mauro decidiu enfrentar aquela situação toda como uma competição. O Mauro Prosperi atleta voltou à vida. Então ele começou a planejar. Ele sabia que tinha muita energia ainda, até porque, vamos lembrar aqui pessoal, um parênteses, né? O Mauro era um pentatleta, ele estava acostumado a treinos de 12 horas todo dia. Então ele estava extremamente bem condicionado, apesar de estar mal alimentado e desidratado. Ainda assim, ele tinha alguns tabletes de energia que poderiam prover alguma alimentação para ele, alguma energia extra. Então, com seu planejamento pronto, com seus recursos todos conferidos e com a lucidez de volta, Mauro sai do templo e volta a caminhar. Mas para onde? Foi aí que ele lembrou de uma dica que ele recebeu da população local no começo da corrida. A população local dizia que se você se perder, você tem que olhar para as nuvens que aparecem durante o amanhecer. Durante o dia essas nuvens vão sumir, mas se você colocar sua bússola apontada para aquela direção onde elas apareceram durante o amanhecer, com certeza você vai encontrar alguma civilização. Então, foi isso que Mauro fez. E então ele anda por mais alguns dias pelo meio do deserto, se alimentando de cobras e lagartos que aparecem pelo caminho. É claro que ele não cozinha nenhum desses animais para que ele possa aproveitar também o líquido de suas entranhas. Ele sabia que seu corpo estava se degradando e que ele estava perdendo peso, até porque o relógio ficava cada vez mais solto no seu pulso e ele não urinava mais, não havia mais líquido para poder urinar. Ainda assim, ele estava motivado, mesmo com essa situação degradante, ele queria ver a família, ele queria ver os amigos. Então ele ficou concentrado nisso e começou a perceber que o deserto era um local bonito. Ele disse que era fácil encontrar comida se você soubesse onde procurar. Ele dizia que conseguia identificar leitos de rios secos onde ele conseguia encontrar plantas leguminosas e espremia elas para tomar líquido. Ou até mesmo observava estrume seco de animais para tentar entender para que direção eles estavam indo. Disse ele que nesse período ele começou a se sentir como se fosse um homem do deserto. Enquanto isso, lá na civilização, o seu irmão veio da Itália para ajudar nas buscas. A organização inteira estava atrás do Mauro e ninguém conseguia encontrar ele. A única coisa que eles iam encontrando eram traços que ele deixava para trás, como um pedaço de cadarço, até o momento que eles chegaram no templo, onde ele tinha recém saído. Encontraram ali os vestígios de que ele estava ali, mas eles não estavam procurando mais pelo Mauro, estavam procurando pelo corpo dele. E enquanto essas buscas continuavam frenéticas, Mauro continuava andando. No 8º dia, ele encontrou um pequeno oásis. Ele se abaixou para ver aquela água e começou a tomar pequenos goles. Para você ter uma ideia, ele demorou 7 horas para conseguir se hidratar, porque ele sabia que se ele tomasse água muito rapidamente, ele ia vomitar e ia passar mal. Então ele sentou ao lado desse oásis, dessa fonte de água, e ficou tomando pequenos goles até se sentir satisfeito. Melhor que isso, quando ele investigou a região, ele percebeu que haviam algumas pegadas por ali. Logo, a civilização não estava tão distante. No dia seguinte, Mauro começa a seguir essas pegadas e percebe que no horizonte ele vê algumas cabras. E aí anda um pouco e percebe que vê uma garotinha correndo de medo ao vê-lo também. Essa garotinha sai correndo e entra numa tenda. Ele finalmente encontrou um acampamento. Ao chegar no acampamento, Mauro é recebido por mulheres, porque os homens não estavam ali, os homens tinham saído para fazer compras e as mulheres o receberam. Ele não podia entrar nas tendas dos acampamentos, mas as mulheres improvisaram uma pequena varanda para que ele pudesse ter sombra. Ele sentou no tapete e foi alimentado por leite de cabra. As mulheres até tentaram trazer alguma alimentação para ele, mas quando ele comeu, ele vomitou logo em seguida, porque ele estava no estado quase de inanição. Então, um pouco mais alimentado e sendo ancorado ali por aquelas pessoas que decidiram ajudar ele, alguém foi chamar a polícia e então o exército chega num jipe. Nessa hora você pode pensar, nossa, que final feliz, maravilha, Mauro está bem.
Não necessariamente, na verdade colocaram ele no jipe, colocaram um capuz preto na sua cabeça e com rifles o tempo todo apontados para ele. Ninguém sabia quem ele era e achavam que ele poderia ser um guerrilheiro que tinha saído de algum lugar. É claro que ao chegar na base militar, perceberam que ele era o tal maratonista que tinha se perdido no meio do deserto. Logo, abaixaram suas armas e começaram a celebrar. Mauro descobriu então que ele tinha andado um pouquinho mais do que ele pensava. Para você ter uma ideia, ele cruzou a fronteira com a Algéria, ele já estava em outro país. E olha só, ele só estava 291 quilômetros fora do curso. Já parou para pensar o que é caminhar 291 quilômetros no meio do deserto? Nessa jornada, Mauro emagreceu 16 quilos. Quando ele foi resgatado, ele estava com apenas 45 quilos. Seus olhos estavam bastante danificados por conta da areia e do calor, o seu fígado não estava muito bem, mas os rins estavam funcionando, o que o deixou feliz. Durante o processo de recuperação, Mauro passou meses comendo só líquidos e sopas. Ele não podia comer mais nada além disso. Na verdade, ele demorou 2 anos para conseguir se recuperar completamente dessa situação toda. Depois disso tudo, você pensa, finalmente Mauro está bem, agora vai se aposentar, vai tirar férias no Caribe. Não, esse não é o Mauro. Sabe o que ele fez? 4 anos depois, ele voltou na mesma maratona. Na verdade, até 2014, Mauro já correu 8 maratonas no deserto. Disse ele que se existe uma tal de febre do deserto, ele pegou, porque ele se apaixonou pela região. Inclusive, nessa entrevista que eu me baseei para fazer esse vídeo, disse ele que estava se preparando para uma jornada épica ao redor da costa do Saara, onde ele ia correr somente 7.000 quilômetros. Eu não sei, pra mim isso é insanidade, o cara é louco, o cara é completamente louco, sabe uma coisa? Chega, vai embora, porque... Eita! Enfim, Mauro continua bem e continua se aventurando nesses cenários extremos até hoje. O cara é louco, não vai mudar, é assim que ele gosta de viver, então deixa o homem, né? E aí, o que você achou dessa história de sobrevivência do Mauro? O que você acha que ele tem na cabeça para conseguir pensar de forma tão racional durante cenários tão extremos? E pior, por que você acha que ele se colocou nessas situações novamente? Por que ele foi numa maratona no mesmo lugar onde ele se perdeu? O que ele tem de diferente de uma pessoa que talvez ficasse traumatizada e nunca mais voltaria para esse local? Deixa a sua opinião aí nos comentários que eu tô bastante curioso para saber qual é a sua teoria do quão louco é Mauro Prosperi. Enfim, chegamos ao final do nosso segundo episódio de Histórias de Sobrevivência. Se você gostou dessa história, dê um gostei para nos ajudar, inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana e não deixe de visitar a viadefuga.com, que é a nossa loja oficial e que permite que nós continuemos com esse trabalho aqui. Beleza? Então no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.